A paz do Senhor, irmãos, a todos, irmãos e irmãs. Aqui é o Bispo Eduardo Costa, e minha esposa, a missionária Valquíria Costa. E nós estamos aqui para trazer a nossa versão, a nossa situação diante de fatos que estão acontecendo. Na noite de ontem, eu fui fazer uma investigação pessoal sobre uma situação pessoal minha e, de uma forma errada, acabei colocando uma peruca, um short e realmente me vesti de uma maneira errada. Resumidamente, a situação é a seguinte: este rapaz é um pastor e ele se vestia, se travestia e ficava em frente a bares ali da região, ia, voltava, e a pessoa que gravou esse vídeo disse que isso acontecia tantas vezes, que as pessoas que frequentavam os estabelecimentos da região começaram a desconfiar, a ficar preocupadas, enfim, de ser alguma coisa, e resolveram filmar a placa do carro para depois entender quem é essa pessoa. Por fim, descobriram que o carro era da esposa do pastor, descobriram que era o pastor e aí colocaram isso para público. Sinceramente, pouco me interessa o que o pastor faz na vida privada dele, não me interessa se ele usa peruca, veste calcinha, e isso eu acho que não é muito um problema nosso. No entanto, é relevante entender que a partir desse vídeo houve algumas explosões de comentários das comunidades evangélicas extremamente transfóbicos, LGBTfóbicos e por aí vai. Mas isso me fez lembrar de uma matéria que saiu no início do ano pela Folha, onde nessa matéria mostra o marido do Carlinhos Maia, que é gay, participando da Santa Ceia de uma igreja evangélica e a repercussão que isso trouxe. Existem igrejas evangélicas que são abertas ao público LGBT, que acolhem pessoas LGBT, que são acolhedoras nesse sentido. No entanto, o ponto da matéria é por que há uma insistência do público LGBT de ir para igrejas em que acabam não sendo bem tratados. E essa questão existe justamente porque quando foram divulgados vídeos do influenciador, cujo nome é Lucas Guimarães, foi mostrado o vídeo dele fazendo a ceia, teve muita reprovação, porque tecnicamente ele não poderia estar na ceia, na medida em que ele não é um membro tão legítimo da congregação. E essa legitimidade é porque é gay. É porque ele não obedece à risca os preceitos na medida em que é gay. Ou seja, a membridade do rapaz, ela é de segunda categoria por ser gay. Ser gay faz ser um membro de segunda categoria. Segundo a pastora Priscila Coelho, que era líder de um ministério da Lagoinha voltado para o público LGBT que acolhia essas pessoas, há um sentimento de culpa religioso muito forte, além, evidentemente, da pouca quantidade de ministérios, de igrejas que são acolhedoras para o público LGBTQIA+. E há uma outra coisa também, que é a dificuldade de romper com os laços que meio que essas pessoas nasceram, né? Você nasceu numa família evangélica, numa comunidade evangélica, há uma dificuldade de romper com esse laço principal, inicial, primário, e meio que uma necessidade ali de certa aprovação para se ter certo pertencimento que tende a ser legítimo, mas de segunda classe. Segundo a pastora, na experiência dela, há uma tolerância de um público LGBTQIA+, em não ser tão bem aceito, porque no fundo há uma tensão religiosa muito profunda, que é a luta a partir da noção de que não se está sendo aceito não só pelos membros, mas por Deus propriamente. Meio que tudo se passa como se não ser aceito plenamente pelos membros, não ser aceito plenamente pela instituição, fosse meio que um preço a se pagar para se tentar ser aceito plenamente por Deus. É aquele papo batido de que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Ou seja, você que faz parte de comunidade LGBTQIA+, é bem-vindo, você vai ser amado enquanto pecador, sempre enquanto pecador, mas o seu pecado, que é pertencer a essa comunidade, deverá ser tirado, extirpado de você. Pensando sociologicamente, esse tipo de discurso ele já não representa tão bem as diferentes parcelas de diferentes recortes que se pode fazer que pertencem a comunidades evangélicas.
Daí o aumento, a pequenos passos, passos curtos, mas ainda assim um aumento de igrejas evangélicas que são acolhedoras no público LGBTQIA+, e que, no púlpito, não necessariamente há um discurso religioso que condena como pecador e aceita sempre como aquele que está devendo algo no nível religioso e moral. Mas eu acho que a gente compreende que o discurso tradicional é extremamente forte, e que decididamente, no caso do pastor do início do vídeo, que eu até deixei de lado para desenvolver aqui esse pequeno vídeo, mas no caso dele provavelmente vai ser massacrado simplesmente porque estava usando uma peruca e uma calcinha na rua.